seguidores da RDK. Estamos de volta aqui para o segundo tempo do nosso bate-papo com o Brizola, que foi jogador profissional, depois jogou muito por aí nos amadores e até hoje está envolvido com esporte, só que agora ele ensina. E depois dessas revelações fantásticas desse primeiro tempo, já está tudo resolvido agora, os pais do Brizola vão perdoar o Elton, tudo perfeito. Nós vamos contar agora nesse segundo tempo, Brizola, lajadense, aí você seguiu profissional por quanto tempo? Eu só fiquei só por Lajado, só por Lajado. E depois daqui foi aquela época que depois eu fui pro quartel, e daí aquele ano eu vinha para cá, jogava o Júnior, depois, ou até o Júnior, e voltava para lá, todo final de semana eu vinha jogar. Depois disso, eu acho que deu uma reviravolta no Lajadense, o pessoal de casa acabaram fazendo uma limpa, né? Aí sobrou para nós jogar só o futebol amador, né? Então o amador daí em diante... Mas tu jogou muito amador, né? Ah, amador, sim. Esse eu... Tem troféu, tem história para contar fantástica do amador, não, né? do amador não tem... Não só o amador, tu jogou mini futebol, tu Sim. jogou... Chegou a jogar futsal também? Também jogamos também um pouquinho, mas é época dos clubes mais, né? Na época não tinha esse cafuzal, tinha os clubes internos do SET, que a gente jogou bastante também, né? Tu jogou o Piá também conosco? É, o Piá também, né? Mas foi uma trajetória bem longa no futebol, né? Então, por marketing, eu tenho 2 regional pelo Brasil, eu tenho 2 pela Campestre, eu tenho o estadual de amador pelo é verdade, Gaúcho. tu foste pelo Campestre. 2 pela Campestre. Só de regional tu tem Sim, um quadro de medalhas. Eu tenho até de aspirante 2 jogando depois que a idade passou, joguei 2 aspirantes, também ficamos 2 vezes campeão. Eu tenho 2 estadual de amador, um invicto, que eu ia para Novo Hamburgo, finais de semana. Um invicto, eu fui pro Tu Sul. jogaste com quem no estadual de amador? O americano? O americano. Canudos lá. Oi, sabe que agora tu falaste de americano, eu vi o americano agora esse final de semana. Eles têm time de base, eles trabalham na base, um clube muito tradicional. É um clube tradicional, uma estrutura boa, quer dizer, no meu tempo quando eu joguei não era aquela estrutura, mas é uma torcida fanática, pegadora assim. Imagina, eu vinha lá de Março, o alemão, quando cada chegada que dava, que a torcida pulava pra cima, né? Então era uma alegria chegar o domingo e ir pra lá jogar. Muitas vezes a gente ia até no sábado, né? Tudo tão organizado, tinha preparador físico, o estadual tinha preparador físico, tinha massagista, tinha um roupeiro que cuidava das coisas, então o semi-profissional. Então uma organização fantástica deles, né? Um clube assim que dá pra dizer, dá pra guardar no coração, né? Eu aposto que se eu chegar hoje lá, eu vou estar em casa. Nossa, então isso é uma das coisas boas do futebol, né? Marca essas coisas, né, se marcam muito que isso a gente é fantástico. Onde é que tu vai, tu deixa um legado, um lugar que marca muito. E o pessoal te acolhe com braços abertos. Então é uma forma assim, te deixa muito gratificante, né? Te deixa com uma sensação de dever cumprido. Então, foi fantástico ir pra lá, né? Até teve mais colegas meus que foram pra lá também, daqui de Lajado também, né? Que a gente ia junto, né? Mas até fomos pro Sul brasileiro, para São Paulo também, né? Ficamos lá, eu acho que foi, lá tu joga, no geral tu joga 3 jogos lá, né? Então o time levava 2 times sempre, 2 times. Só que daí fazia um revezamento de todo mundo. E eu fui o único que consegui jogar os 3 jogos. Porque o outro colega da zaga, né, acabou se machucando, depois não aguentou. Aí o alemão aguenta, né? Meu apelido era alemão. O alemão aguenta, pode botar ele que ele vai, né? E eu joguei todos os 2 jogos. Perdemos a final lá em cima, né? Mas a viagem é longa, fomos de ônibus. Mas o clube oferecia toda a estrutura para nós, então era fantástico. Tu era um lateral goleador? Lá eu jogava na zaga ainda. Lá eu fui pra zagueiro. Zagueiro. Lá eu fui pra que zaga. altura tu tem? 1,77. Olha, com 1,77 tinha cacife pra para jogar de zagueiro. Porque quando tu não tem altura, tu tem que compensar com outras coisas, né? E o que era a tua principal, além dessa tua força, tu era um jogador muito voluntarioso, qual é que era a tua característica? É muita vontade, né? Então era muito... te doa mais. Então é aquele pegadorzinho, aquele jogador pegador, né? Que tem um bom lá, então vai o alemão que ele marca, ele consegue. Então muito vigor físico, muita impulsão, então eu subia pro cabeceio, né? Então eu tinha uma imposição boa, né? Não tinha aquela altura, mas eu saltava lá em cima. Compensava o outro lado, né?
Então, a primeira vez que eu não marco, a primeira vez que eu cheguei lá, fiquei no banco, primeira vez que eu fui, né? Aí o segundo tempo eu entrei e nunca mais saí. Então eu fico assim, muitas vezes emocionado em falar certas coisas, porque eu digo, se todo mundo ficou campeão, 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 mas eu digo assim, eu fiquei campeão jogando. Não sou, a gente precisa de um grupo, sem dúvida nenhuma, mas tem aquele um que está sentado no banco, entra um pouquinho, banco, 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 banco. Então todos os títulos que eu tenho, eu joguei. Então eu acho que é um ponto positivo muito grande que marca muito para mim. Então a minha família que me acompanhava, muito a minha esposa, muitos jogos foi junto, nesse regional foi junto, né? Deixou o tempo dela um pouco de lado para participar um pouco comigo. Então hoje em dia ela me cobra, viver muito para ti, não viver muito para mim. Mas foi sempre uma parceira nesse lado, né? Quem casa com um cara que joga bola já sabe que é assim, escolheu a missão com a Dani, ó, você faz parte, Dani. Dando recado para quem? Pra Dani, esposa do Brizola. Você quer pro Nico. Não, lá em casa então nem se fala, porque lá em casa eram os dois. Para quem casa com alguém na comunicação? É pior ainda. Pior ainda, porque além do jogo a gente faz outras coisas, e principalmente fim de semana, né? Não era só o jogo do Lajadense, era o jogo de tudo nosso. E assim, nessa tua longa... Quantos anos tu jogou? Tu parou? Tu ainda joga? Isso faz uns 15 anos, quando eu machuquei, eu estourei meu joelho. Eu tive que operar meu joelho. Uma história. Nunca mais voltou. Nunca mais voltou igual. Eu sempre digo assim, muitas vezes, eu falo, eu queria ter meus dois joelhos inteiros. Tu ia estar jogando? Eu ia estar jogando. Por Deus que eu queria estar jogando. Porque eu vou assistir alguns jogos, muitas vezes assim... se eu não tivesse... É uma queda, né? É uma queda. Te bate uma depressão, muitas vezes, nesse lado, assim, tu pensando nisso que tu murcha. E aí tu chegaste a fazer cirurgia? Fiz, e não deu certo? Aí eu peguei infecção hospitalar, né? Então eu peguei uma parte burocrática que comeu minha cartilagem bastante. É tipo um caso como aconteceu com o Gabriel, que é lá de Marques, né? Que acabou a carreira no momento do auge da carreira dele, né? E assim, nessa tua longa trajetória lá dos 14, 15 anos, tu já estava jogando. Isso. Tem algum momento assim muito especial? Essa da não ida para a Taça São Paulo pode ter decidido o teu futuro. Mas aí que a gente é do tipo que diz assim, não era para ser. Não era para ser, né? Mas a gente, nós aprendemos isso. É assim, um auge, assim, uma coisa que te marca até hoje, que te emociona. De todas essas conquistas, tem alguma coisa muito especial? São várias coisas especiais, né? Então, tudo pelos clubes que eu passei, onde é que tu ganhou, ficou campeão, tu marca. Fica sempre uma lembrança boa da turma de amigos, das viagens e dos títulos conquistados, mas uma assim me marca até hoje, me marca bastante, assim, quando a gente ficou campeão estadual de amador, valendo um caro pelo Gaúcho de Teutônia. Até um colega meu, colega não, a gente cruza muito, o Zeca. O filho dele, quando o Zeca jogava de volante, eu jogava na zaga, o filho dele foi junto com nossas viagens. E o guri, no nosso passeio, a gente foi para Ibuti jogar, e ele ficou toda a viagem comigo, sentado no meu colo, parece que eu era o pai dele. E até hoje, assim, me lembra muito, eu tenho uma foto, a esposa do Zeca mandou uma foto que ele estava comigo junto, né? Então marca muito, e hoje ele já está jogando nos clubes, já está jogando amador. Daí a gente para e pensa, volta no tempo, pô, mano, o tempo passa muito rápido, né? E isso é sinal que tu foste um exemplo, tu foste uma inspiração para muita gente, né? Que idade tu tinha quando tu fez a cirurgia? Eu acho que eu tinha uns 28 anos. 28, muito precoce. Muito precoce. Não. Então tu nem chegou, depois disso nada, tu não conseguiu mais jogar veterano, futsal? Não, ou tu ainda tentou depois? Eu tentei, fiquei brincando um pouco. Brincando porque muitas vezes a gente joga um pouco na experiência, no conhecimento e na fala. Mas, sim. Porque eu fiquei campeão, até de veterano, nós ficamos campeão pela Campestre. Então, assim, a gente tem um outro colega que corre um pouco mais, tu supre um pouco mais no diálogo, no posicionamento, tu já não precisa mais correr tanto, né? Tu tinha dificuldades, tu jogava com dor depois da cirurgia? Cansei de fazer injeção para jogar um pouco, né? Tomava remédio para infiltração, cansei de fazer isso, sim. Isso não faltou, né? Então, até que ponto vale tudo isso, valia a pena, né? Mas eu sempre, assim, a última cirurgia que eu fiz foi com o Everton lá em Porto Alegre,
Daí ele falou, o certo, tu não podia mais jogar, não podia mais fazer nada, nada. Daí ele chegou, mas assim, eu vou deixar teu critério. Ou tu para e vive a tua vida, teu trabalho, tuas coisas, ou tu brinca até onde é que dá. Vamos ver as consequências depois. E essa decisão que eu tomei. E o que Eu vou brincando, vou viver um momento. O momento dá para mim brincar um pouco, eu vou brincar um pouco. Que nem hoje, agora o salto etário, vou no Regra 3, no veterano. Um abraço meus amigos lá que são de longas datas também. A gente vai brincando até que a gente pode. Tu só não jogaste mais em alto nível, Não. tu não fez mais tudo o que tu fazia. Não, aí eu não conseguia mais muito, né? Porque E o Brizola fez o que depois que parou a bola? O Brizola foi estudar? O que o Brizola fez? O Brizola, jogando futebol ainda, o Brizola fez a faculdade de Educação Física. Fizesse Educação Isso, Física. me formei, eu tenho que dar uns parabéns para a Daniela, que me ajudou muito, que me Daniela, empurrou. ó, tu viu, tu tá sendo citada um monte de vezes aí, me ajudando. Que me empurrou, que me apoiou, que me incentivou também, né? Então eu acho que tem que levantar as mãos pro céu e agradecer a ela, né? Mas tu tem dois filhos, vamos falar das crianças também, para eles não Sim. ficar com ciúme, né? Sim. Tu tem... Não, o Gabriel tem 16 anos e a Ana Luísa tem 12 anos. E tu tá me dizendo que o Gabriel não quis saber de bola. Ele até começou a brincar um pouquinho, né? Mas deu pra ver que o alemão ficou meio preguiçoso, né? Não queria mais correr muito atrás da bola, né? Então, assim, a minha filha Ana Luísa também estão bem na escola, estão estudando. Isso é importante. Estão bem nos estudos, os dois, né? Então, eu acho que a gente está contente por eles por esse lado, né? Uhum. Então, um lado muito bom que são. E passando isso, eu comecei a estudar, daí eu fiz a Educação Física, me formei nesse meio tempo, eu já começava com as escolinhas devagarinho, né? Lá em Marques, porque não tinha muita... O Chaveco, que começou um pouquinho aquelas escolinhas lá em cima, mas era os sábados de manhã, mas vinha, não vinha, faltava, não vinha. Daí o Ari lá de cima me convidou para trabalhar lá, aos sábados de manhã. Aí eu aceitei o desafio, né? Nesse meio tempo, assim, começamos com as escolinhas devagarinho, né? É um projeto que era particular, então não tinha auxílio da prefeitura, de ninguém, a gente cobrava um X de mensalidade. E nisso tudo foi anos e anos ainda. Aí a prefeitura viu que cada vez cresceu mais crianças, e a prefeitura começou a apoiar o nosso projeto lá, né? Incentivando com material, com transporte. Passaram anos, depois eles contrataram o Brizola, o Leandro, para ser o professor da escolinha. Aí passou mais uns 18, 19, 20 anos que eu fiquei. Daí, ao último mandato do meu primo lá, que ele parou com as escolinhas. Nesse meio tempo ali, depois o Fábio voltou, outro prefeito, e continuou o projeto. Retomou o projeto. Então, já me convidaram para trabalhar de novo, retomamos, e agora estamos com as escolinhas a mil de novo, né? Uhum. A gurizada está gostando, montamos uma diretoria da escolinha, a escolinha está bem organizada. Tem bastante criança lá, com né? bastante criança agora, né? Então é um projeto que está começando. Agora a gente deu uma leve queda em função da nossa trajetória, das nossas enchentes. Atingiu muita gente, muita né? gente, não foi só Marques, né? Foi tudo que é ao redor, né? Mas a gente sente bastante, né? Pelas crianças que saíram, foram para outras cidades, né? Crianças que perderam os pais, perderam o alicerce deles, não tem casa, perderam o material deles, então a gente muitas vezes conseguia auxiliar em alguma outra coisa, né? Mas nisso, eu acho que agora devagarinho está começando a criar outra cara. O município... Tu perdeste alunos que se mudaram de Marques de Souza. Teve alunos que se mudaram de Marques. Não estão mais morando lá, não estão residindo lá. Vieram para Lajado, vieram para Arroio do Meio, até uns foram, né? Mas mesmo com Arroio do Meio isso também foi nos locais mais atingidos, onde perderam as casas. Pai e mãe que trabalhavam em certo local, daí perdeu, a empresa fechou, ou a lavoura parou também. Então não tem mais trabalho. Então também focou muitas coisas ali, né? Então pegou o município de calça dos mãos. A gente sente muito, né? O Elton já está nos avisando aqui que terminou o nosso segundo tempo de bate-papo com o Brizola, um profissional do esporte, um cara que viveu o esporte desde pequenininho. Black Sistemas de Segurança, obrigada pelo apoio. Nós voltamos em seguidinha para o último tempo do nosso Resenha com Helena Bazejo, RDK Comunicações. O Brizola é um cara que guarda segredos. Pode acreditar nele. Isso. Já voltamos. Já voltamos. Isso foi muito.